o que foi colocado, né, para que a gente estivesse trazendo esse tema que a gente vai ouvir toda essa manhã, a respeito de uma identidade corrigida. E o Salmo 139, ele é uma expressão profética da nossa identidade. De repente você vai falar, poxa vida, eu já ouvi falar tanto de identidade, eu já sei que eu sou filho de Deus, isso para mim já é normal, eu prego sobre isso, eu falo sobre isso. Mas uma das coisas que a gente sempre gosta de falar, e que a nossa pastora falou aqui no primeiro dia, que aqui estão os filhos de Deus, amém? Aqui estão os filhos de Deus, amém? Glória a Deus. A gente tem que ter convicção e certeza de quem nós somos, amém, igreja? A gente tem que ter. Então, às vezes a gente fala, quem é filho de Deus? Aí levanta a mão meio que assim, tal, aquela coisa. Em vez de chegar e dizer, olha, eu sou filho do Deus Altíssimo. Chegando. Eu cheguei falando pro pessoal aqui, no dia de ontem. Eu assisti uma reportagem de uma americana, onde ela estava numa manifestação e tinham várias pessoas do Islã ali, e ela tomou o microfone com muita ousadia, ela começou a declarar que os Estados Unidos era do Senhor Jesus. E as pessoas, quando viram ela se manifestando dessa forma, tentaram tirar ela, mas ela, enquanto ela pôde segurar o microfone, enquanto ela pôde, ela foi declarando que os Estados Unidos era do Senhor Jesus, é do Senhor Jesus, e falou que Maomé estava morto, e que o Jesus estava vivo, e ela saiu, e os guardas escoltando ela, e aquela mulher gritando, falando, com uma convicção e com uma certeza. Eu digo, Deus é isso. Isso é ser filho de Deus. Isso é ter uma certeza, uma convicção, e sem se preocupar com o que vai acontecer. Gente, aquela mulher estava num lugar, oh meu Deus, será que nós teríamos aquela ousadia, aquela coragem de manifestar quem é o nosso Pai, de dizer publicamente quem é o nosso Pai? Será que a gente tem essa ousadia no espírito de chegar e falar dessa forma? Isso me chamou muita atenção. E me lembrei agora. O Salmo 139, eu quero ler com vocês ali do 13. Tu formaste o meu interior, tu me tecestes no ventre da minha mãe. Graças te dou, visto que de modo assombrosamente maravilhoso me formastes. E as tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. E os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram a minha substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda existia. Amados, eu não vou ficar procurando olhar ali. Se não estiver acompanhando, Deus me nem bota, tá? Para mim não me perder. Quero continuar no raciocínio daquilo que Deus tem colocado no meu coração. Mas a gente precisa ter uma clareza, igreja, dessa questão dessa identidade. Nós oramos aqui, nós falamos aqui que o Senhor nos transporte desse ambiente natural para esse ambiente espiritual. Que é nesse ambiente que nós acessamos a nossa identidade de filhos de Deus. E muitas vezes vivendo ao longo da nossa vida, na nossa caminhada, na nossa jornada, a gente vai entender a diferença de caminhada para jornada. Ao longo da nossa caminhada, da nossa jornada, a gente acaba vivendo tantas coisas, a partir do momento até do nosso nascimento. E às vezes a gente acha, até acredita, porque pessoas nos disseram, porque a gente está associando as coisas, que a nossa história ela começa no ventre materno. Que a nossa história ela começou ali, a partir do encontro do óvulo com o esperma. Ah, não, a minha história começou ali. Quantos? A gente ouve falar, a gente ministra sobre isso, sobre maldição hereditária. A gente fala sobre tudo isso. São temas que a gente vai estar abordando, que precisam ser falados, sim, ser tratados, sim, ser renunciados, ser liberados, enfim. Mas, amados, isso não nos representa. A nossa história não começou ali. Os nossos pais foram portais para que nós viéssemos nesse mundo. Os nossos pais foram instrumentos de Deus para que nós viéssemos a este mundo. Amém? Eles foram instrumento de Deus. Quando eu me detenho essa minha identidade terrena, eu me apego a tudo de ruim que muitas vezes aconteceram comigo, com a minha família, os históricos e tudo. E eu fico presa nesses lugares. Mas
Aqui no Salmo 139, fala que antes mesmo de eu estar no ventre da minha mãe, antes que a minha substância tivesse forma, antes de tudo isso, todos os meus dias já tinham sido escritos aonde? No livro da vida com Ele. Então eu nem existia ainda, não era nem projeto dos meus pais. Eu já estava nele. E eu vou um pouquinho mais para frente. Tiago 1,18, está aí na apostila também, fala a respeito de nós sermos gerados nele. Tiago 1,18 fala a respeito disso, que Ele nos elegeu como primícia da sua criação. Ele nos gerou e Ele nos elegeu como primícia da sua criação. E aí a gente já vai caminhando também para Efésios 1,4. Efésios 1,4 também fala que Ele nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Que o Senhor nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Gosto muito desse texto, falo esse texto, vou bater nesse texto, porque ele nos leva desse ambiente natural e nos transporta para esse ambiente espiritual, que é onde eu preciso entender quem eu sou, saber quem eu sou e acessar aquilo que o Pai tem para mim. Gosto muito de Tiago quando ele fala de gerar. Quando eu comecei a buscar no Senhor, eu digo: Senhor, como é isso? Como é que eu fui gerada em Ti? Como que eu fui gerada em Ti? E o Senhor me levou para uma gestação. Ele disse: Esther, a mulher quando ela está gestante. Quando ela está gestante, o feto está ali 9 meses dentro dela. Tudo que aquela mulher come é o alimento para o feto. Tudo que a mãe come, o feto se alimenta. Tem cuidado. A mulher quando está grávida, ela toma até um certo cuidado com o alimento que ela vai, porque tudo vai passar para a criança. E ela tem um cuidado. Não se dá notícia ruim para a mulher grávida. Olha, cuida porque ela está grávida. Porque as emoções da mãe vai ser as emoções da criança. A emoção da mãe é a emoção da criança. A mãe e a criança estão ligadas por um cordão. Quando você vai no médico fazer um ultrassom, escuta aquele coraçãozinho ali, acelerado, acelerado, acelerado. Mas se você parar e observar, ele vai estar em sintonia com o coração da mãe. Há uma sintonia do coração da mãe com o feto. Da mãe com o feto. Da mãe com o feto. Se a mãe, o coração da mãe parar de bater, o feto morre. Se o coração do feto parar de bater, a mãe não morre. E quando eu quis entender em Deus o que era ser gerada nele, Ele me trouxe para esse lugar. Ele disse: Esther, tu foi gerada em mim. Antes da fundação do mundo, tu já estavas em mim. Tu já estavas em mim. Ele formou o homem do pó da terra. Ele formou. E Ele fez o que? Ele soprou. Soprou o quê? O fôlego de vida. Seria muita ousadia eu achar que aquele sopro era Ele me colocando dentro de um... Ele soprou. Onde é que estava? O fôlego de vida estava onde? Estava aqui. E Ele fez o que? Ele soprou. E o homem se tornou o quê? Ser vivente. O homem se tornou ser vivente. Quando eu quis entender isso, e o Senhor começou a ministrar no meu coração, Ele falava: Esther, há um lugar que tu precisa acessar. Há um lugar que tu precisa voltar. É um lugar em mim, aonde tu vais ouvir a batida do meu coração. Aonde o meu alimento é a única coisa que vai te satisfazer, que vai ter o nutriente necessário para que tu permaneças viva. Aonde o meu amor vai ser o teu amor. Tu vais amar através do meu amor. Tu vai ter compaixão através da minha compaixão. O ar que eu respiro é o ar que tu necessitas. Amado, você sabe o que é isso? É ser transportada desse ambiente natural e acessar esse ambiente espiritual. Esse ambiente da onde a gente vem e para onde a gente vai. Muito ouve-se falar de voltar à origem. Isso é a origem. O princípio de tudo. E aqui não há justificativa para não haver uma mudança na minha vida. Porque aqui estão meus pais biológicos, que erraram, que falharam, que me conceberam em pecado.
E muitas vezes eu fico aqui reclamando, falando, ai, porque meu pai era assim, porque minha mãe era assim. Aí ele diz: ei, Esther, acorda, desperta, vem para mim. A tua história não começou ali foi só um portal para que tu entrasse nesse mundo. Ali foi só um portal. Por que a gente não acessa, igreja? A identidade que Ele já nos deu, mesmo antes de nós nascermos, a gente já tem acesso a isso. E a gente está pronto. A gente está pregando, a gente está ensinando, a gente está falando. Mas muitas vezes, pastor, é daqui para lá. Porque de lá para cá não funciona. A gente está craque hoje. A internet tem tanto artigo, tem tanta coisa, tem Casa do Oleiro, tem muita coisa, tem o COD, tem várias coisas que a gente quer apostila. Para quê? Para sair lá pregando, fazendo, mas isso não é uma verdade em mim. Essa palavra é para o outro, mas não é para mim. Ela transforma o outro, mas ela não me transforma. Ele está voltando, igreja. Ele está voltando. E Ele está vindo tirar uma igreja de dentro da igreja. Como que é isso? Como que é isso? Vai sair uma igreja de dentro da igreja, sim. Que igreja é essa? Aquela que vai deixar ser adornada por Ele, ser curada por Ele, ser salada por Ele. Porque Ele está vindo curar a noiva dEle. E Ele fala na palavra dEle. Em Apocalipse Ele está dizendo: escuta, limpa tuas vestes. Limpa tuas vestes. Não é só por falar, é por viver aquilo que eu estou falando. Isso tem que ser uma verdade para mim. Porque se for uma verdade para mim, eu não vou me importar com o que tu pensa a meu respeito. Eu vou me importar com o que Ele pensa de mim. Eu não vou me importar se eu estou com uma oratória bonita, se eu estou falando certo, se eu tenho sotaque, se eu não tenho, se tu vai acreditar, se tu vai pegar a tua teologia e jogar na minha cara e dizer isso não condiz. Eu não vou me importar. Eu vou me importar com a revelação. A palavra, ela tem que ser revelada. Ela tem que ser uma verdade para mim. Ela tem que passar por mim primeiro. E ela tem que ser revelada através do Espírito Santo. Muitos de nós entramos no lugar de estudo. E não ouvimos mais Ele. Não deixamos mais ser conduzidos por Ele. Não deixamos mais ser guiados por Ele. Não ouvimos mais a voz dEle. Abre, Senhor, os nossos olhos que nós queremos ver. Abre, Senhor, os nossos ouvidos que nós queremos ouvir. Ouvir o quê? Quando tem alguém aqui com o microfone? Não, ouvir quando essa sala estiver vazia. Ouvir quando essa sala estiver vazia. Porque enquanto nós estávamos arrumando aqui, colocando a mochila, como vocês chegaram no primeiro dia e encontraram, poucas pessoas aqui, só os obreiros e a gente arrumando. De repente ela ficou de um jeito que ela ficou toda murcha, caída. E aí eu disse assim: gente, vamos arrumar direitinho. Aí a gente puxar aqui. E quando a gente observou, ela estava como se ela estivesse cheia. Mas só tem uma apostila lá dentro? Só tem uma apostila lá dentro? Por que ela está nesse formatinho cheio? E o Espírito Santo começou a dizer: Esther, tem muita coisa que eu estou depositando dentro de cada mochila dessa. Cada mochila dessa eu estou depositando aquilo que cada um deles vai receber. Para cada um há uma porção diferente. Esther, tu estavas vendo alguma coisa? Eu estava vendo, sim, pelo Espírito. Eu estava vendo aquilo que tu necessita, aquilo que tu precisas. Pelo Espírito eu estava enxergando, sim. Não queira ver isso com os olhos naturais, porque tu não vai enxergar. Não queira, mas te mova por fé e não por vista. Porque dentro daquela mochila, que aos nossos olhos naturais só tinha uma apostila, que de repente ela se inflou, ela ficou cheia. Eu disse: Deus, o que é isso? Ele disse: eu que estou colocando, mas não é igual. Por uma é uma dose, por outra outra dose. Esse aqui é isso, aquele é outro, aquilo é outro. E está ali. Agora você recebe se você quiser. Eu vou sair daqui com tudo aquilo que Ele colocou dentro da minha mochila. Eu vou sair daqui com tudo aquilo que Ele colocou dentro da minha. Se isso é uma verdade para ti, não quero saber. Eu quero saber que eu recebi o que o Pai liberou para mim. O que o Pai liberou para mim. Eu recebi o que o Pai liberou para mim. Isso é uma verdade, igreja. A gente tem que se mover assim. A gente tem que se mover desse jeito. A gente quer que as coisas façam sentido. Ai, mas não fez sentido. Não, mas não é assim. Chega de achar alguma coisa. O Emerson, quando eu cheguei aqui, ele estava falando: gente, estou nem me importando aí, ó. Eu digo: olha, sabe, porque a gente se preocupa. Ai, o que o outro vai falar? Eu quero falar algo para você, tá? Não fique aqui procurando a melhor pregação, porque você não vai encontrar. Quem é o meu melhor pregador, quem é, não. O Espírito Santo está falando aqui. Ele começou a falar, ele falou através da dança. Ele vai falar até em outros idiomas. Ele vai falar até em outros idiomas. Ele vai falar, mas é Ele falando. É Ele falando o tempo todo, é Ele falando. Não tem a pregação do A, do B, do C, não. Tem uma pregação só para essa casa do oleiro.
Tem uma pregação que começou quando Ele gerou isso dentro de ti. Vai para a casa do oleiro, desce. Ali começou a ministração. Não pense que começou aqui, não. Você sabe que você passou nessa viagem. Você sabe como que foi sair da tua casa. Se você está sensível, vê que Ele está falando contigo já faz muito tempo. Vê que a ministração começou já faz muito tempo. Ela não começou a partir do momento que tu chegou aqui ontem à noite. Não, não. Ela começou falando contigo durante muito tempo. Muito tempo. Há um tempo novo. Há uma nova estação se iniciando, foi falado aqui. E eu gosto muito desse tempo, porque esse tempo... E pasmem, nós estamos na primavera. Nunca tivemos uma primavera aqui no sul tão diferente. Tão diferente. Tão diferente, gente. E sempre que a gente sai do inverno, a gente fica almejando e desejando a primavera. Porque aqui a gente tem as nossas estações bem definidas aqui no sul. E a gente passa, e quando está chegando a primavera, a gente já não aguenta mais o casaco pesado, a gente já torce pelo solzinho, a gente já está ansiando por aquilo, ansiando por aquele tempo. A gente deseja isso, mas nunca teve tão estranho. O tempo nunca teve tão estranho. Nunca teve tão estranho. A gente não reconhece mais quando olha. Guerras, rumores de guerras, enchentes, cheias. Agora é, agora não é. Vivemos aqui 2, 3 semanas tensos, preocupados, como a pastora Vanessa falou aqui. Eu estou no lugar seguro, eu também estou no lugar seguro. Mas a gente fica, Senhor, o que está acontecendo? A gente fica buscando. Mas a criação está manifestando a chegada dEle. A criação está manifestando a chegada dEle. E nós não estamos. Nós não estamos, nós estamos paralisados. Como que quem dorme. E Ele vem e diz assim: desperta, ó tu que dormes. Desperta, ó tu que dormes. Chegou a primavera. Tento buscar a primavera lá fora, não consigo, porque o tempo está nublado, é chuva, é cheia, é isso. Mas nessa semana eu em casa olhei. Não sou muito de cuidar de planta, não tenho esse dom. Oro ao Senhor para que Ele me dê. Mas eu não sei por que as plantas se suicidam quando chegam perto de mim. Se é para botar bastante água, eu boto, elas morrem. Se ela não é de água, eu não boto, também morre. Eu não sei o que acontece, mas essa semana o Senhor me chamou a atenção com relação a isso. Porque eu fui na nossa varanda e quando eu cheguei lá, algumas orquídeas, porque tem pessoas que insistem, né? E elas sabem que eu vou conseguir isso. Uma delas é a minha pastora. De vez em quando ela me dá uma orquídea, ela me dá. E eu disse, essa vai, essa vai. E ela está lá, estava sequinha. Mas, de repente, ela começou a florescer. E aí eu parei, eu disse, poxa, mas eu nem dediquei tanto tempo para ela assim, porque nem eu acreditava que eu poderia cuidar. Está entendendo, gente? Tu está entendendo? Nem eu acreditava. Se Ele deu uma palavra que o homem tinha que dominar, sobre tudo domina, por que uma planta não vai ficar comigo? É só tomar posse. Só tomar posse. E aí começou a florescer, e começou, eu disse, Deus. E o Senhor falou para mim assim, se tu tirar os olhos da situação lá fora, da guerra, das enchentes, contempla a minha primavera. Porque ela está aqui. Amados, é isso que a gente tem que contemplar. A gente tem que contemplar a primavera, a gente tem que contemplar esse lugar que a estação mudou para nós. Que se o Pai disse, escuta, eu estou te levando para um novo tempo, estou te levando para uma nova estação, creia nisso. Creia somente. Creia somente, independente do cenário à tua volta. Independente das coisas à tua volta. Se o mar está revolto, se o vento está impetuoso, não interessa. Eu tenho uma palavra. Caminha sobre a palavra. Eu tenho uma palavra, eu sei quem eu sou, eu sei quem Ele é. Eu sou filha dEle, Ele é meu Pai, ponto. Mas tu não estás vendo? Não estou vendo. Eu estou olhando para Ele. Eu estou olhando para Ele. Olhar para Ele é seguir a nuvem. Olhar para Ele é estar num deserto e não ver nada. Só ver areia, areia, areia. E quando tu estiver cansado, dizer, esse lugar não vai me levar a lugar nenhum. Eu posso caminhar para a direita, para a esquerda, para frente e para trás, eu não vou chegar. Aí naquele momento, aquela voz doce e suave, ela diz, olha para cima.
Olha para cima, e quando tu olhar para cima, tu vai ver uma nuvem. Agora segue a nuvem. O cenário continua o mesmo. Você continua no deserto, mas você está seguindo a nuvem. Você está seguindo a nuvem. Mas é deserto, eu estou olhando para a nuvem. Mas estou olhando para a nuvem. É desse jeito, é nesse lugar que o Senhor quer que a gente esteja, igreja. É nesse lugar. Aleluia. Um novo tempo. Que tempo é esse? É tempo de despertar. É tempo de um despertar espiritual. É um tempo de saber quem nós somos. É um tempo de avivamento. Novamente a gente volta, a gente quer ver o avivamento, né? Onde é que está o avivamento? Vamos correr para lá. Agora em BH, vamos para lá. Agora em Itajaí, vamos para lá. Ei, esse avivamento é aqui, ó. Ei, não corre atrás de movimentação, não. Seja avivado aqui, ó. Se não houver um avivamento aqui, em vão tu vai correr para lá, tu vai correr para cá. Tu vai voltar e a segunda-feira vai chegar para ti, vai estar tudo do mesmo jeito. Agora, se você for avivado aqui, aí pode vir segunda, pode vir terça, quarta, quinta, sexta. Nada vai te tirar desse lugar. Aleluia. Que bagunça mesmo. Acende a chama, ó Pai. Aleluia, Que uma vez brilhou, vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. aleluia. 1 Coríntios 2,14. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito Santo de Deus, porque lhe parece loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Amém? Senhor, abre os nossos olhos, Pai, para que a gente veja aquilo que Tu queres que a gente veja, para que a gente compreenda aquilo que Tu queres que a gente compreenda. O texto que eu li, segundo a sua vontade, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias de suas criaturas. Tiago 1:18, você que está anotando. O oleiro está nos moldando, amém? O oleiro está nos quebrando, amém? Como também Ele nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dEle em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Efésios 1:4. Amém? Amados, como eu falei aqui, a nossa história não começa no ventre materno, mas a nossa jornada começa. A nossa jornada, ela começa no ventre materno. Quando a gente nasce, a gente inicia essa jornada nessa terra. Alguns dias atrás, o Senhor me pediu para que eu estivesse ministrando na escola que a gente tem lá em Itajaí. E o tema era uma jornada de transformação, que por coincidência é o título do livro que o Senhor me deu como uma ferramenta para a noiva nesse tempo. E amados, eu não estou fazendo propaganda do livro, não. Mas eu quero falar algo para vocês, porque quando o tema da aula que eu teria que dar era esse, jornada de transformação, eu disse: Senhor, Tu queres que eu fale do livro? Ele disse: não, eu não quero que tu fale do livro. Eu quero que tu mergulhe nesse tema, jornada de transformação. O que é uma jornada? E eu fui pesquisar. A palavra jornada, ela tem 37 sinônimos, divididos em 6 sentidos: trajeto, percurso, itinerário, caminho, rota e trajetória. Trajeto, percurso, itinerário, caminho, rota e trajetória. Pesquisando, eu vi também que a palavra jornada, ela fala de uma viagem na terra. Vai estar mais detalhado aí na apostila.
fala que jornada é uma viagem na terra. É uma viagem também que eu posso fazer em um dia. E existe uma diferença de jornada para caminhada. Se eu vou caminhar, eu posso convidar todos vocês para a gente dar uma volta, para a gente fazer uma caminhada na praia. Caminhada, eu posso levar várias pessoas comigo. Jornada, eu não posso levar ninguém. Jornada, eu tenho que fazer sozinha. Quando eu nasci no lar, tive pai, mãe, irmãos, que fizeram parte dentro desse contexto da minha caminhada. Mas dentro desse contexto, eu estava também numa jornada. Numa jornada. Então, foi o que eu peguei, que o Espírito Santo mandou que eu guardasse. O que é jornada? Uma viagem nessa terra. É o que eu estou fazendo. É o que você está fazendo. E depois eu fui atrás de transformação dessa palavra, porque Ele mandou que eu procurasse saber o que isso no espiritual estava me comunicando. E eu fui atrás de transformação. Transformação, ela se divide em duas partes. Trans, que quer dizer ir além, e forma, da sua maneira de ser. Então a palavra transformação, dividida por dois, ela quer significar o quê? Ir além da sua maneira de ser. Vamos voltar para a jornada? E aí ele completou: Esther, se na tua viagem nessa terra, tu me encontrar no caminho, tu me convidar, porque o único que pode fazer parte da minha jornada, o único que eu posso levar nessa minha jornada, o único que nós precisamos convidar para participar da nossa jornada, é a pessoa de Jesus Cristo. Se tu me convidares, se tu me aceitares, eu vou te levar além da tua maneira de ser. Aleluia. Eu vou te levar além da tua maneira de ser. Que maneira é essa? Aquela vidinha que eu vinha levando desde o ventre da minha mãe, que dizia que eu ia ter diabetes porque minha mãe era diabética, que dizia que eu ia ter problema no coração porque meu pai era cardíaco, que falava tudo. E fora as outras pedras, entulhos, que a gente vai acumulando, os outros lixos ao longo da nossa história. E aí ele fala para mim: se na tua jornada, nessa vida, nessa terra, se tu me convidares, ou melhor, se tu me encontrares no caminho, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser pelo caminho. Se tu encontrares o caminho no caminho, eu vou te levar além da tua maneira de ser. Ou seja, eu vou te tirar desse ambiente natural e vou te transportar. Eu vou te tirar dessa identidade terrena e vou te trazer para a tua identidade de filha de Deus. Era isso que ele estava falando para mim. Era isso que ele estava falando. Esther, em algum momento, tu precisas me convidar. Mas não é só convidar, gente. Quantas pessoas vêm para o aconselhamento e a gente fala: você já convidou Jesus para fazer parte da tua vida? Eu convidei. Aí tu pergunta: por quê? Aí a pessoa fica com aquela cara de lá vai balão. Depois ela diz assim: não, porque eu estava na igreja, era um culto. Aí o pastor mandou todo mundo ir para frente, eu também fui. A pessoa não sabe nem por que fez. E isso não transformou a vida dela. Porque chega lá na frente, se ela tem um problema, vou citar com masturbação, e aí ela confessou, ela se entregou tudo, daqui a pouco ela está naquela prática de novo. Aí ela se arrebenta, se arrepende, daqui a pouco ela está nessa prática de novo. Há um ciclo vicioso. Igreja, eu não estou falando do povo lá fora não, estou falando do povo dentro da igreja. Eu estou te falando de pastores, de líderes. Eu estou te falando de pessoas que já fizeram teologia, já fizeram um monte de coisa. Estou te falando de gente que domina a palavra, mas que tem dificuldades em vencer algumas coisas. Mas que, porque foram ensinados, ou porque de repente é feio, ou o que vão falar a meu respeito, o que vão pensar de mim,
eu tenho que me manter calado, porque vem uma outra voz e diz assim, não conta nada, não fala nada, fica quieto. Isso tudo Jesus já levou na cruz e acabou, não precisa confessar. Mas espera aí, ei, se na tua jornada tu encontrares Ele no caminho, eu sou o caminho, eu sou o quê? Eu sou a verdade. Não dá para ter encontro com o caminho sem falar a verdade. Não dá para ter um encontro com Ele, convidar Ele para caminhar comigo, para me transformar, se eu não falar a verdade, se eu não ser sincera com Ele. Uma verdade que Ele já conhece. Uma verdade que Ele já sabe, que Ele já conhece. Mas que Ele te provoca. Porque Ele diz assim, escuta, eu quero te curar. Eu quero te sarar. Não tem nada a ver contigo, tem a ver comigo. Não é sobre você agora, é sobre mim. Você não tem reputação. Não te preocupa com a tua reputação. Amado, o Senhor nos trouxe a casa do oleiro. Ele disse, desce. Desce a casa do oleiro. Permita que Ele te quebre. Permita que Ele faça um vaso novo. Permita que Ele te molde. E eu quero te dizer, o que acontece na casa do oleiro, fica na casa do oleiro, amém? O que acontece na casa do oleiro, fica na casa do oleiro. Vocês estão vendo uma câmera ali, está sendo filmada, não está sendo transmitido. Porque depois é editado, os meninos editam, só a palavra que vai. Então que você tenha liberdade nesse lugar. Dê liberdade ao Espírito Santo de Deus. Dê liberdade para o Espírito Santo. Não saia daqui com nenhum entulho. Encontre o caminho no caminho. Reposicione o caminho no teu caminho. Dê o lugar devido a Ele, o lugar de honra, o lugar que é dele. Porque aí sim Ele vai te transformar. E Ele vai te levar além da tua maneira de ser. Aleluia. Glória a Deus. A casa dos nossos pais é um portal que muitas vezes define a nossa identidade. Se você perguntar para mim, ou perguntasse para mim algum tempo atrás, quem eu sou, natural da onde, eu ia logo falar para ti, olha, eu sou Esther, eu sou natural de Itajaí, Santa Catarina. Essa é a minha identidade terrena. Mas, dando uma mesma resposta para essa pergunta, eu sou Esther nessa identidade. Mas eu sou filha de Deus. Essa é a minha identidade espiritual. Amém? De onde eu vim? Natural, na minha nacionalidade. Espiritual, eu vim do céu. E é para lá que eu vou voltar. Eu sou passageira nesse lugar. Eu estou aqui de passagem. Nós estamos aqui de passagem. Aleluia. Amados, e muitas vezes a gente observa muito isso quando a gente está na questão do aconselhamento. Tem várias pessoas que a gente está conversando e faz algumas perguntas para ela. Que legal, tem. Agora que eu vi. E faz várias perguntas para elas. Às vezes começou ligada nessas coisas, né, gente? É só eu que sou assim, né? Não se diverte comigo. Agora que eu vi que está tudo ali, ó, gente. Ó, Miriam, disse. E olha, eu não digo isso aí para distrair a gente. Falei para vocês, o que tinha que acender aquele negócio ali agora, gente? Aquilo não estava ali. Mas amém, glória a Deus. Mas muitas pessoas, quando elas chegam para a gente começa a conversar e perguntar. Perguntar para elas um pouquinho sobre a história delas. E de repente o Espírito Santo te conduz e diz assim, escuta, pergunta para ela determinada coisa. E tu pergunta, ela para e diz, pastor, eu não lembro. Eu não lembro. Eu não consigo lembrar dessa parte da minha vida. Eu não consigo lembrar dessa parte da minha história. É como se tivesse um lapso e a pessoa não consegue lembrar. Mas naquele momento, amado, a gente já entende, porque tudo o que eu passei, tudo que você passou, até mesmo antes da fundação, né, quando estávamos no ventre, e se tem alguma coisa que o Senhor quer que a gente saiba, Ele vai revelar. Porque o Espírito Santo sempre esteve presente. Então pode ser até no ventre materno, claro que pode. Houve um registro, não é isso, pastor Alejandro? Psicólogo aqui.
Houve o registro. Ficou registrado. Então, se ali tiver um fragmento da tua alma, alguma coisa que rouba de você fluir naquilo que Deus tem para ti, de você ter acesso à tua autoridade, à tua identidade com autoridade, o próprio Espírito Santo vai te conduzir para aquele lugar. E Ele vai fazer com que essa lembrança ela venha, porque muitas vezes esse lapso é para que você não receba uma cura, para que você não receba um toque, para que você fique naquele lugar. Só que o nosso Deus, o nosso Pai, aquele que veio curar a noiva, Ele vai nos conduzir o tempo todo. Se houver necessidade, vai fazer. E como eu falei aqui, a casa dos nossos pais é um portal que define a nossa identidade. Quantos aqui passaram por rejeição, gente? Quantos aqui foram rejeitados até no ventre? Uma gravidez dito indesejada, porque eu não acredito em gravidez desejada. Se houve a gravidez, ela foi desejada pelo Abba. Ela foi desejada por Ele, então não existe gravidez indesejada. Muitos de nós já começamos a sofrer uma rejeição, que lá na frente ela vai refletir na nossa identidade. Muitos de nós passamos, sabe, por preconceitos, por abandono. Fomos abandonados. Como nós falamos aqui dessa sintonia, quando a gente estava sendo gerada pela nossa mãe agora, quando ela ouviu uma ofensa do nosso pai, ou quando ela foi largada pelo nosso pai, todo o sentimento daquela mulher acabou passando para a criança. E aquela criança já nasce uma criança insegura, ela já nasce uma criança com medo, ela já nasce uma criança querendo chamar atenção, ela já nasce uma criança com vários problemas de identidade, que vai refletir com certeza lá na frente. Com certeza vai refletir lá na frente. E eu quero voltar aqui um pouquinho, quando eu falava dessa sintonia do coração de Deus com o coração de feto. De repente, alguma pessoa pode escandalizar. Nossa, ela está comparando Deus com uma mãe, a figura de Deus e tal. Gente, deixa eu falar algo para ti, tá? O Senhor falou para mim, Ele disse assim, Esther, não existe maternidade sem a paternidade de Deus. Então, Ele é perito sim para saber o que é gerar. Porque se a mulher gera, foi Ele que fez ela desse jeito, mas isso nasceu dele. Então não existe maternidade, escuta, mulher, sem a paternidade de Deus. Se há uma necessidade de reposicionar o sacerdócio na tua vida, faça isso correndo. Te joga, porque há uma hierarquia estabelecida pelo céu. Há uma hierarquia estabelecida pelo céu. E ela tem que estar muito bem alinhada com o propósito do eterno, amém? Aleluia. Glória a Deus. Eu quero contar rapidamente aqui para vocês uma experiência que eu tive com Deus, mais uma com relação à questão da identidade. Eu e minha esposa, há uns 5 anos atrás, eu acho, 5, 6 anos atrás, a gente ia fazer uma viagem. Nós íamos fazer um cruzeiro com a nossa família, com alguns dos meus sobrinhos. E a gente estava indo para a Argentina. E quando a gente precisou, por mais que fosse uma viagem aqui perto, a gente precisava ter toda a documentação em dia. E quando a gente passou o nosso documento lá para a agência de viagem, eles observaram que a minha identidade e a do meu esposo estava com mais de 10 anos. Gente, até ali eu confesso para vocês que eu não sabia que tinha validade. Tudo quanto é lugar que eu ia, o pessoal aceitava, não tinha problema nenhum. Então tinha mais de 10 anos, então num território nacional até talvez fizesse vista grossa, não sei. Mas para fora do Brasil não daria para usar. E aí fomos orientados a renovar a nossa identidade. E quando a gente foi renovar a identidade no departamento, na cidade de Itajaí, onde era para ser feito, quando chegou lá, demos toda a documentação, tudo certinho. Quando ela estava montando a papelada, ela pegou, olhou, viu que tinha divergência entre a minha certidão, a minha identidade e a minha certidão de casamento. Porque era o que eu apresentava ali, não apresentava mais a certidão de nascimento.
E aí ela olhou, ela disse: olha, o teu esposo está tudo certo, eu estou revalidando aqui. Agora a tua, tu vai precisar ir no cartório para poder fazer a correção. Aí eu disse: moça, mas assim, ó, a viagem é mais ou menos daqui a 10 dias, eu não tenho esse tempo todo, assim, tem que ser uma coisa meio... Ela disse: mas não tem como mexer aqui, tu vai ter que voltar no cartório. Tudo bem, tranquilo. Fomos direto para o cartório. Quando chegamos no cartório da nossa cidade, chegamos lá, a pessoa que estava ali recebendo e tratando isso, que foi chamada para resolver o nosso problema, era uma amiga minha, que tinha estudado comigo, tinha feito primário, enfim. Quando eu reconheci ela, já me alegrei, né? Porque, oxa, acho que ela vai entender um pouquinho melhor a minha situação, né? E a minha urgência. Eu já fiquei feliz quando vi ela ali. E aí eu cheguei naquele balcão, é um balcão grande. Cheguei ali, apresentei os meus documentos e falei para ela. Eu disse: Miriam, olha, aconteceu isso, isso e aquilo, e eu não posso. Ela disse: calma um pouquinho que eu vou verificar isso para ti. E, amados, nesse cartório, atrás desse balcão, ficava essa pessoa que ela era o quê? Um oficial de justiça. E ela estava qualificada e habilitada para mexer no que tinha atrás dela, que era uma prateleira enorme, com vários livros de registro grande, muitos livros ali. E ela foi lá, ela pegou um daqueles livros pesados, colocou em cima da mesa e abriu. Foi folheando aquelas folhas amarelas, até que chegou o livro. Ele estava datado por ano, estava tudo certinho, tudo arquivado. E ela chegou no ano do meu nascimento. Do lado da minha certidão de nascimento, o assento que estava naquele livro, tinha também um assento da minha certidão de casamento. Que quando eu e o Celso casamos, há 35 anos atrás, essa documentação, ela ficou valendo. Então eu nem utilizava mais a minha certidão de nascimento, só de casamento. E aí, quando eles olharam, na certidão do meu nascimento, estava o nome da minha mãe correto. Na minha identidade, o nome da minha mãe também estava correto. Mas na certidão de casamento, eles erraram. O nome da minha mãe era Maria Delorme e eles colocaram Maria Dolores. Então houve um erro ali, por isso que a certidão de casamento não batia com o nome na identidade. Aí ela olhou, ela disse assim: Esther, eu encontrei. Eu digo: quem foi? Ela falou: olha, quando digitaram a tua certidão de casamento, digitaram errado, copiaram o nome da tua mãe errado. Aí disse: ai, que bom. Então tá tudo resolvido, né? É só tu resolver aqui agora, tá tudo certo, né? Aí ela pegou e disse: ah, Esther, eu não vou poder te ajudar. Aí eu disse: por quê? Ela disse assim: não, porque assim, ó, eu vou arquivar tudo aqui, vou fazer o teu processo e vou deixar aqui, porque daqui 15 dias o juiz que vai viajando aí pelas comarcas aqui, ele vai chegar na nossa cidade e só ele que pode mexer no livro. E eu disse assim: eu não tenho 15 dias, a nossa viagem é com 10 dias. E ela falou: não, só ele pode mexer no livro. Amados, naquele momento, o Espírito Santo falou comigo poderosamente. E ele disse assim: Esther, tu tivesse uma atitude quando foi detectado um erro. Alguém detectou um erro. Alguém disse alguma coisa que não está batendo, alguma coisa que está errado. Há um erro aqui, eu não sei o que é, mas tem um erro. E aí tu foi orientada a ir para a casa do oleiro, para um cartório. E aí quando chegou no cartório, havia lá um oficial de justiça. Havia um oficial de justiça que só ele tinha o poder de tocar naquele livro e de trazer e te mostrar para ti aonde é que estava o erro na tua identidade. Só ele tinha esse poder. Aí o oficial de justiça, o Espírito Santo quer dizer, o oficial de justiça, ele chega e mostra para ti onde é que está o erro. Só que ele diz assim: escuta, eu tenho autoridade para tirar o livro, para te conduzir até onde está o erro, onde errou, onde alguém errou. Foi uma intervenção humana que teve um erro na tua identidade. A intervenção foi humana, terrena. Mas o juiz vai chegar, o grande juiz vai chegar. Ele pode mexer no livro, ele pode corrigir esse erro de identidade. Ele pode, ele vai fazer. Ele vai fazer.
O juiz está aqui, amém? O juiz está aqui. O juiz está aqui, ele está dizendo para mim e para você: ei, se houve uma intervenção humana, se houve um erro, eu quero corrigir. Eu quero corrigir a tua identidade. Eu tenho poder para isso. Você tomou um passo. Você veio até o cartório, quer dizer, a casa do oleiro. O Espírito Santo está aqui, ele está apontando, ele está mostrando, ele está falando contigo. E o juiz está disposto, está disponível. Ele não vai levar 10 dias, 15 dias, ele chegou agora. O agora dele chegou para a tua vida. Ei, mas você precisa lidar com a verdade. Você precisa ser verdadeiro com ele, porque ele já sabe, igreja. Ele já sabe. Ele já sabe, ele te conhece muito bem. Ei, ele sonda a mente e coração. Ele conhece o mais profundo de cada um de nós. Diante dos olhos dele nada fica encoberto e oculto. Os olhos dele são como chama de fogo. Chama de fogo que vai queimar toda a impureza e que vai tornar as tuas vestes alvas. Aleluia. E para encerrar, aleluia, glórias a ti, Jesus. Ore canta laba chore manda laba chá. Era laba chere manda lá. Hey, se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom. Mas um desejo eu tenho, de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Aleluia. Abra a tua Bíblia em Mateus 4. Cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. A seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, disse a Jesus: se você é filho de Deus, mande essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse: se você é filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito, aos seus anjos ele dará ordem ao seu respeito, e eles sentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu: também está escrito, não ponha à prova o Senhor seu Deus. O diabo ainda levou Jesus a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse: tudo isso te darei, se prostrado você me adorar. Então Jesus lhe ordenou: vá embora, Satanás, porque está escrito, adore o Senhor seu Deus e preste culto somente a Ele. Com isso o diabo deixou Jesus, e eis que vieram os anjos e o serviram. Aleluia,
Glórias a Deus. Amados, até esse tempo, até esse momento, até Jesus ir para o deserto, um pouquinho antes do batismo dele, Satanás procurava saber quem era Jesus. Eles não sabiam quem ele era. Mas a partir daquele momento, do momento do batismo de Jesus, uma voz veio do céu e disse: este é o meu filho amado. O próprio Deus tornou público aquilo que muitos não sabiam. E ele liberou e ele disse: esse é meu filho amado. E a palavra, ela fala que o Espírito Santo levou Jesus para o deserto. Não foi o diabo. O Espírito Santo levou Jesus para o deserto. E quando chegou lá, Satanás se apresentou para ele. Aqui a gente vê o tempo todo Satanás oferecendo uma identidade terrena para Jesus. O tempo todo, escuta. O tempo todo ele dizia: aqui está claro, gente. Está claro a identidade natural e a identidade espiritual. Mas interessante é que Jesus, ele não se deixou levar por aquilo que Satanás estava falando ou dizendo. Ele não foi nem brigar com Satanás. Gente, escuta aqui, diabo. Eu sou filho de Deus? Não, ele não questionou. O que Jesus falou? Está. Todas as vezes que Satanás indagava ele, o que ele falava? Está escrito. Está escrito. Satanás, está escrito, Satanás. Satanás, está escrito. Eu quero falar algo para vocês. Vocês acham que Satanás não sabia o que estava escrito? Gente, Satanás veio do céu, conhecedor da palavra. Ele sabia quem ele era. Ele sabia. Jesus falava para ele: Satanás, estás perdendo teu tempo. Tu não vai tocar na minha identidade. Tu não vai tocar na minha identidade, porque está escrito. Está escrito. Eu saí de lá, eu vim para cá, mas nada mudou dentro de mim. Está escrito. Igreja, está escrito. Todos os teus dias foram escritos por Ele. Antes da fundação do mundo, Ele te elegeu nele, Ele te gerou nele. Está escrito. Nós precisamos acessar a nossa identidade de filho e dizer: Satanás, está escrito. Satanás, sai daqui, porque está escrito. Está escrito. Creia na palavra, creia na promessa, creia na tua identidade de filho. Saiba quem você é. Saiba quem você é. Não duvide da tua identidade. Jesus em nenhum momento duvidou de quem ele era. Havia uma essência dentro dele. Ele sabia de onde ele veio. Ele sabia para onde ele estava indo. Ele sabia que ele teria que cumprir um propósito nessa terra. Você sabe de onde você veio? Você sabe para onde você está indo? Você está cumprindo o propósito de Deus estabeleceu aqui para você nessa terra? Na viagem, se a tua viagem na terra, se você encontrar o caminho, reposicionar o caminho, convidar o caminho, trazer o caminho, Ele vai te levar além da tua maneira de ser. Uma jornada de transformação, igreja. Você veio para cá, para a casa do oleiro, para ser quebrado, para ser transformado, para ser restaurado, para ter a forma que o oleiro quer que você tenha. Mas é um tempo de você entender, proclamar: está escrito. Eu sou filho do Deus Altíssimo. Eu tenho um pai. Eu tenho um pai que me representa. Eu tenho um pai. Aleluia. Glória a Deus. Eu gostaria de convidar os pastores para vir aqui na frente. Pastor Ismael, Pastor Celso, Pastor Cirlei, Pastor Jean, Pastor Alejandro. Tem mais pastores aqui? Vem cá, Pastor Júlio. Vem, pastor. Abriu o mar pra passar por ele. Perfeito amor que me alcançou. Me resgatou e agora
posso cantar. Eu sou filho de Deus. Amados, diante de tudo aquilo que o Senhor está liberando aqui nesse lugar e aquilo que Ele ainda vai liberar, nós temos tido algumas impressões no Espírito e alguns lugares que a gente tem ido e tem ministrado essa palavra, tem liberado essa palavra, o Senhor nos deu. A gente entende que nós estamos embaixo do manto profético, amém? E que o Senhor se movimenta da forma como Ele quer, do jeito que Ele quer e da forma como Ele quer. Há uma movimentação do Espírito aqui nesse lugar. E o Senhor tem ministrado ao nosso coração que Satanás tentou durante muito tempo tocar na identidade dos filhos de Deus, tocar na identidade. Muitos filhos de Deus não tem nem o nome do pai biológico na sua identidade. E muitas vezes olha aquilo ali com dor, se achando que não tem direito a algumas coisas. Por quê? Porque nem meu pai me quis, nem meu pai me aceitou, nem meu pai me registrou. Ei, mas eu quero te falar que a tua história não começou no ventre materno. Há uma identidade liberada no céu que você ainda não acessou. Há uma identidade de filho de Deus que você ainda não acessou. Satanás tentou colocar erro na identidade de muitos de nós. Muitos de nós, ele tentou, com uma intervenção humana, terrena, desconstruir. Mas o Senhor, o juiz está nesse lugar. O oficial de justiça já te levou. Permita agora que Ele te leve aonde houve um erro na tua identidade, mulher. Permita que Ele te leve onde houve um erro na tua identidade, homem. Permita, porque a partir de uma identidade restaurada, não somente você, mas toda uma geração vai ser tocada. Os teus filhos vão ser tocados, os teus netos vão ser tocados. O Senhor está restaurando, o Senhor está restaurando, o Senhor está restaurando. Ei, o Senhor me fala de fotos. Quantos de nós, quando damos a identidade, damos só com o verso que não quer que veja a foto porque temos vergonha da nossa foto. Ei, a imagem que tem que estar refletida nessa identidade é a imagem e semelhança dele, porque é essa imagem que nós vamos representar, é essa imagem que nós vamos acessar. Não se vergonhe mais, não se vergonhe. Muitos de nós não queremos usar o sobrenome do nosso pai. Por quê? Porque o meu pai não foi uma pessoa boa, porque o meu pai era um alcoólatra, porque o meu pai, ei, o Senhor está restaurando agora. Ore, canta lá. Restaura agora. Ei, muitos por conta de uma queda, Satanás tem dito para ti que você não pode mais, que você não é mais merecedor. Mas Ele está aqui nesse lugar. Ele está dizendo: ei, eu faço tudo de novo. Há uma nova temporada, há uma nova estação. A primavera está florescendo para você.
você nesse lugar. Recatalababa xeremandalabachai. Ei, ei, lacatalababa. Oh Deus, Pai, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Leva-nos, Senhor, leva-nos além de tudo isso. Leva-nos, Senhor, além da nossa maneira de ser. Leva-nos, Senhor, além daquilo que vivemos até hoje. Queremos ter esse acesso, Senhor, esse alinhamento contigo, Abba. Oh, Paizinho, vem agora e manifesta, Senhor. Manifesta na vida dos meus irmãos. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Amados, nós temos homens de Deus aqui na frente. Homens que representam, sim, o Senhor aqui nesse lugar. E nós queremos que você faça não por emoção, mas se essa palavra ministrou o teu coração, e se você precisa e entende e quer acessar esse documento de identidade, ou se você disse: pastor, eu achava que eu era filho de Deus, eu sabia tudo isso, mas eu nunca acessei na íntegra, eu nunca acessei dessa forma. Eu quero que você saia do seu lugar, porque eles querem entregar para vocês. Ora lá, baixere, manda lá, baixar. Era lá, babá, babá, babá.